Olá, seja bem-vindo ao minicurso de reencarnação. Deixa eu lembrar você que nós fazemos minicursos e esses minicursos são feitos sobre imposição de mãos, sobre comportamento humano, projeção astral, mas nós temos cursos completos também. E você vai poder fazer um link para o curso completo. Aí você vai me dizer, mas puxa, mas tem um curso maior do que esse? Assista ao minicurso e você vai descobrir que o universo tem mais informação do que a gente pode acreditar. Nesse curso você já vai perceber muita coisa que você talvez não saiba, não tenha lido em lugar nenhum ou nunca ninguém te falou. Então vamos lá, nós vamos falar sobre o nascimento e eu falei no segundo dia que as pessoas que são mais emocionais, que têm raivas, ranços, né, tudo que é meio complicado e conflituoso para o ser humano, com sentimento de culpa, né? A pessoa mal resolvida, com depressão, tudo isso é porque ela tem contextos emocionais, né? Isso, de verdade, no fundo da história, isso está relacionado com os nossos chakras, com as nossas frequências de trabalho, né? Significa que você está trabalhando com frequências mais reativas. Mas nós vamos falar sobre chakras, aí você vai, não agora, no próximo curso eu vou falar só sobre chakras, né? E você vai entender como funciona tudo isso e como é bom a gente ter conhecimento. Mas os nossos amparadores de programação existencial, aquelas consciências que de verdade estão num nível bastante avançado, elas orientam através de um grupo, de uma equipe, né, de consciências espirituais, o seu nascimento, porque você é emocional, então você vai ter ali alguém passando o script da sua vida, né, te dando ali um caminho para você poder crescer um pouquinho, evoluir. Porém, tem um detalhe, se você estiver fora desse composto emocional, estar fora do composto emocional significa que você está trabalhando com a parte de cima do chakra cardíaco, porque a parte de baixo ela ainda está vinculada a processos emocionais, que é quando você sente taquicardia, né? Não tem essa coisa de taquicardia, pressão no peito, significa que o processo dos chakras emocionais contaminou a parte inferior do chakra cardíaco e você vai se ressentir. Na parte superior do chakra cardíaco você já está numa condição muito mais linear, porque você está relacionado com os chakras superiores, onde as nossas energias emocionais, que são um sobe e desce interminável, não afetam. Então, você vai ver que tem pessoas que reagem com tranquilidade em situações que são muito críticas, não é verdade? E tem outras que qualquer coisa, por mais simples que seja, acaba virando um negócio imenso, né? Uma coisa desmedida. Isso é fácil de ver. Se você um dia puder assistir um filme de Gandhi, você já vai poder notar que essa consciência estava, pelo menos, na parte superior do chakra cardíaco. Ela tinha continuidade no que ela fazia e não importava o que os outros iam fazer com ela, ela continuava. Continuava. Você imagina você apanhar, né, tomar soco, pontapé, paulada, mas você continuar. Isso significa que dentro de você as coisas estão muito bem resolvidas e muito claras. Por isso que ele acabou libertando a Índia. E agora, imagine você, um homem que só tinha uma tanguinha, pensa bem, né? Uma tanguinha. Nós temos um monte de coisas e não fazíamos nada. Ele não tinha nada e fez tudo. Então, isso significa que você já saiu dos processos emocionais. Processo emocional é assim, é mau humor, é raiva, você acorda, sabe, pesada, não consegue nem levantar às vezes da cama, tem processos depressivos. Então isso é uma história, né? E a história do seu nascimento está relacionada com a tua vida anterior, porque você vem trazendo as tuas cargas emocionais de uma vida para outra. É assim, você sempre se encontra com o que você é. Então não pensa que dá para resolver a sua vida se você não fizer mudanças, você vai ter que fazer mudanças. Então você vai fazer o percurso da tua vida e chega no fim dela e você não fez nada para ser melhor. Pronto, você vai morrer e vai continuar a ser exatamente o que você é. Se você tiver uma doença que seja grave, você continua com ela. Se você tiver uma depressão, você continua com ela.
Não importa o que você tenha, você continua a ser o que você é. Então não dá para a gente querer arrumar justificativas e terceirizar o que a gente deveria ter feito. Não dá para fazer isso. Porém, uma consciência que já está acima do chakra, na parte superior do chakra cardíaco, ela tem uma vantagem. Ela pode fazer a própria programação existencial, porque ela consegue resolver as coisas, ela consegue entender o mundo. Ela não deixa que as emoções contraditas a atrapalhem. Ela é capaz de aceitar as pessoas como elas são. Ela é diferente. Ela não tem que ficar se resolvendo. Ela não tem que ficar no processo de domínio, de submeter. Ela não tem que fazer isso. Ela já sabe que uma das coisas que ela vai ter que fazer sempre, em cada percurso, é se livrar dela mesma. Então, se você tem algum problema, é você mesmo. E você vai ter que se livrar desse ego, sabe que o ego é um argumento defensivo. Se você vier para cá, no teu nascimento, né, e conseguir fazer um percurso, mesmo em detrimento de muito sofrimento, e se tornar uma pessoa numa condição admirável de coerência, de boa vontade, de amor, é porque você já está numa condição evolutiva melhor, né? Quando a gente é muito egoísta, nós achamos que somos bons. É isso que nós somos. Nós estamos trabalhando com chakras mais baixos. A nossa vida, o nosso nascimento, tem tudo a ver com isso. Você vai ver que os teus pais, os teus parentes estão todos dessa forma. E eu posso dizer mais para você. Quando a gente tem vícios, né, quando você fuma, bebe, né, quando você faz coisas que são repetitivas, está nos chakras emocionais. Então não adianta você falar assim, não, mas eu tomo uma cerveja só no fim de semana. Não, a questão não é essa. Você pode até tomar e ser até uma pessoa melhor. Porém, precisa ver se você depende dela. Quando você depende de tomar todo fim de semana uma cerveja, você é um dependente. Se você é dependente, você está nos chakras mais baixos. Se você está nos chakras mais baixos, você vai precisar de orientação de amparadores de programação existencial. O nascimento de consciências um pouco mais avançadas demanda sempre a liberdade, o poder de decidir, saber o melhor caminho, né? Você não vai, se você for mal, se você for perverso, você consegue fazer caminhos, mas você não tem clareza de pensamento. Os teus focos são restritos, a tua vida é restrita. Uma consciência evoluída, ela nasce para o universo, ela não nasce para ela mesma. Então, é uma boa ideia que a gente possa observar, mesmo, primeiro em nós mesmos, né? Puxa, como é que eu fui nesse percurso de nascimento? Como é que foram os primeiros anos da minha vida? Dá uma olhada na sua família, porque às vezes a gente tem um pai que é alcoólatra, um pai que é agressivo, um pai que não conversa, ou uma mãe, não importa, né? E o contexto todo é muito feio, é muito truncado, não flui. E de repente você acha que não, mas a família está bem. Não é assim que funciona. Olha, estar bem é viver em absoluta tranquilidade interna, em paz interna. Não importa onde você esteja, você tem que ser feliz. Felicidade é uma coisa óbvia, né? Você estar em paz, você poder ficar alegre, você poder sorrir, você poder vivenciar tudo que está à sua volta. Para fazer isso, quando a gente não tem uma condição muito boa, tem que acontecer mudanças na nossa vida, né? E essas mudanças dependem da gente. Tá? Eu sempre digo que nós devemos buscar aprender tudo aquilo que está à nossa volta. E como algumas coisas são mais simples, né, como aprender a pintar, aprender a tocar um instrumento, aprender a escrever, aprender a se relacionar com as pessoas de todos os níveis, né, aprender a falar em público, aprender a apreciar a natureza e se relacionar com tudo que existe, gostar dos animais. Você precisa se exercitar nisso, né? Senão você acha que não, mas eu tenho os meus direitos. Olha, eu vou te dizer com toda sinceridade, nenhum de nós tem direito nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Nós estamos num nível tão restrito, tão infantil nesse universo, que nós vamos precisar caminhar muito para ser um pouquinho melhores. E mesmo assim vai ser imperceptível para nós. Muito imperceptível. Esse universo é muito grande, é muita energia, é muito conhecimento. Nós estamos aqui
encravados na terra, com todos os sentidos encravados no nosso corpo, sem a capacidade de realizar nenhuma atitude de peito aberto para o próximo, e de repente a gente acha que é muito bom. É só a gente ligar a televisão e ver que o que tem mais é violência. Ninguém está falando de amor. As construções de amor, elas são muito mais bonitas do que os efeitos especiais da violência, daqueles carros rodando no ar, daqueles aviões caindo. Sabe por quê? Porque o amor tem muito mais cor. O amor tem estabilidade. E esse é o caminho que a gente vai ter que fazer, se quiser de verdade mudar esse mundo. Parar de destruí-lo a todo instante como nós fazemos, né? O nosso nascimento é de verdade uma dádiva, é uma oportunidade. E eu sinto que tem que ser aproveitado, mas tem que ser aproveitado mesmo. Não é falar, eu vou aproveitar e amanhã eu começo, eu vou aproveitar e agora, nesse momento, eu começo. Eu acho que essa é uma boa ideia para que a gente possa entender melhor o nosso sentido da vida e principalmente essa experiência maravilhosa que é a chance de nascer num corpo físico nessa terra. Isso é muito bom. Você vai poder construir tantas coisas que você nem imagina. Começa agora. Começa a quebrar todos aqueles conceitos, aqueles preconceitos, aqueles padrões, aquelas leis internas, as cercas que nós criamos, para que você possa viver com total liberdade interna e uma felicidade que só você mesmo vai poder sentir, né, e dizer para o outro. Eu penso que ser feliz não é algo que a gente passa para o outro. A gente reflete no ambiente, né? Tem aquelas pessoas que são muito alegres, muito felizes, e elas refletem no ambiente. Mas felicidade é diferente de euforia. Euforia reflete no ambiente, as pessoas também cantam, brincam. Felicidade é um estado que não precisa de muita movimentação. Quando você se aproxima da pessoa, essa felicidade contamina você e você vai querer ficar perto daquela pessoa por muito mais tempo. É uma questão de estabilidade, né? O nascimento, ele é importante, precisamos entendê-lo melhor. Hoje é o terceiro dia, nós estamos falando sobre reencarnação. Este é um mini curso, nós temos cursos completos e você vai poder, através do nosso link, acessá-los e ter mais conhecimento ainda. Nós agradecemos a você por estar fazendo esse contato com a gente, assistindo o nosso trabalho, e se quiser fazer críticas ou comentários, serão muito bem-vindas. Mesmo que você não goste do que a gente faz, eu acho que você tem o direito, tem todo o direito, mas a gente faz as coisas até o ponto em que a gente sabe, né? E a gente vai um dia aprender a amar. Eu encontro você no quarto dia, onde nós vamos entender o percurso de uma vida no mundo físico. Como é que você tem que fazer esse teu percurso na infância, adolescência, na vida adulta e na velhice. Aí nós vamos entender melhor como é importante todo o esforço para a gente crescer e evoluir. E cada dia a gente acrescenta uma moedinha de luz nesse percurso. Eu encontro você então agora no quarto dia, onde nós estamos fazendo o mini curso de reencarnação. Ah, lembrei agora. Nós temos um botãozinho aí embaixo. Se você quiser fazer uma doação para ajudar o nosso trabalho, será bem-vinda. Não fique acanhado. Qualquer quantia que você doar para o nosso trabalho vai nos ajudar a continuar tudo que nós estamos fazendo, que é um trabalho sincero e é um trabalho que de verdade quer levar tudo de bom para todos aqueles que nos cercam. Tá bom? Obrigado.